Bom dia. Tô meio nervoso. Normal, né? Mas é até começar, daqui a pouco vai, 5 minutinhos. Bom, gente, eu trouxe para vocês aqui uma apresentação sobre Cluster API, em conjunto com o Autoscaler, né? O foco, a ênfase é maior no Cluster API, tá? São ferramentas que eu venho estudando, né? Eu sou um entusiasta aí, venho mergulhando a fundo mesmo no Cluster API e até contribuindo, né? E recentemente aí eu entrei para fazer a tradução do livro do Cluster API, né? Para aproximar um pouco mais a documentação para nós brasileiros, para que o pessoal de infraestrutura possa usufruir, né? Do Cluster API e, enfim, eu vou explicar aqui para vocês um pouco de como funciona. Cara, quem que é o Erivaldo, né? Tá meu QR Code ali, meu LinkedIn, é a única rede social que eu uso para, enfim, divulgar alguns artigos, né? Eu gosto de escrever um pouco. Iniciei faz pouco tempo também, 4 ou 5 meses aí que eu comecei a escrever. E gosto de ir um pouco a fundo, assim, então tem muita coisa que a gente faz Ctrl+C, Ctrl+V, cara, eu não curto muito, eu gosto mais de tentar explicar aquilo que eu falo, né? Tentar demonstrar também, então já fiz workshop de algumas coisas, já fiz artigos de outras. Então eu acabei escrevendo também um artigo sobre o Cluster API, né? Então quem puder depois pode verificar lá. O Erivaldo, cara, é um cara, meio careta, gosta de cachorro, gosta do filho, gosta da namorada, tá ali no fundo, pessoa maravilhosa, me acompanha. Gosto de estudar, cara, e gosto de trabalhar bastante, assim. Acho que os desafios que eu enfrento no Magalu Cloud, né? Meu último 1 ano e meio aí de trabalho, eu cresci numa curva assim que eu não consigo dimensionar, tá? Eu tenho uma pessoa que me inspirou muito a trabalhar com Kubernetes, inclusive, né? Eu iniciei há 1 ano e meio, então para vocês verem, qualquer pessoa pode começar, qualquer pessoa pode se aprofundar um pouco mais em algum assunto. Kubernetes é um universo, né? Se a gente for abranger tudo, cara, tu acaba não conhecendo tudo direito. Então, assim, se tu focar em alguma coisa, tu consegue entregar um pouco mais. E é isso que eu tento fazer com o Cluster API, tá? Nós temos aqui uma arquitetura convencional, né, de um cluster Kubernetes. Vocês trabalham com Kubernetes aqui, todo mundo? Levanta a mão, quem é de dev aqui? Workload, dev. Quem é mais de infraestrutura? Puta merda, tô ferrado aqui. Vou ter que falar bem. Então vamos lá, a arquitetura convencional, né, cara, control plane, worker node, a gente sabe ali, temos schedule, temos proxy, temos ali o etcd, né, temos os componentes básicos do Kubernetes e, cara, legal, digamos que um cluster só, numa empresa, numa organização, ele pode ser útil, né? Se você tem ali uma aplicação que requer escalabilidade, se ela requer uma estabilidade também, né? Um cluster ele acaba surtindo efeito. Mas quando você trabalha com infraestrutura e você trabalha com larga escala, cara, tua vida pode se transformar no inferno se você não automatizar as coisas, né? Então, eu sempre tive a curiosidade, e eu sou um cara de infra, eu sou infra raiz, porque, cara, eu comecei trabalhando em CPD, já trabalhei passando cabo, já trabalhei, enfim, fui evoluindo, né, obviamente, eu tive algumas aventuras como desenvolvedor, e aí eu cheguei a unificar essas coisas. Então, assim, eu não sou um desenvolvedor nato, mas tenho lógica de programação. Então, eu juntei essas duas coisas e comecei a trabalhar naquela onda 2016, 17, 18, de DevOps. Falei, bom, Infrascode, vamos lá, vamos ver o que dá para fazer. E, cara, eu descobri que eu podia sair da infraestrutura tradicional. Eu podia ir além, né? Além do básico ali. Então, cara, todo o conhecimento, um pouquinho de rede ali, um pouquinho de disco ali e tal, foi juntando essa Linux, é muito importante, vocês sabem. Então, assim, cheguei no Kubernetes, cheguei recente, eu sou um cara novato em Kubernetes, mas tenho aproveitado disso, né? Tenho aproveitado aí
o meu ambiente de trabalho também, os estudos, é dia, é noite, final de semana, então a gente está sempre estudando para aprender um pouco mais. Esse exemplo aqui, eu gosto de usar bem a Fórmula 1, eu sou um amante da Fórmula 1. Cara, tudo que a gente faz na Fórmula 1, a gente usa hoje nos nossos carros, né, nos veículos, enfim. A Fórmula 1 ela é um laboratório das coisas, né? Eu gosto dessa comparação por quê? Cara, eu trabalho numa cloud. Foi meu sonho sempre trabalhar em cloud. O meu primo, compartilha um sonho comigo. Chegamos a ter uma empresa, né, com serviços de cloud gerenciados. Então, assim, eu sempre quis trabalhar e conhecer como que eram as grandes clouds, mas tem sido mais desafiador ainda, porque eu estou trabalhando num projeto que também está nascendo. Obviamente eu não vou falar aqui, não vou expor nada, né? Eu não posso, não tenho autorização para falar, mas, cara, eu posso compartilhar um pouco do que eu estudo, aquilo que é Cloud Native, aquilo que tem agregado a mim, repassar para vocês. Então, recursos e pessoas são dois elementos básicos que compõem isso. Porque como é que a gente cria as coisas? Como é que a gente evolui? Tu tem que ter recurso. Recurso a gente pode associar a dinheiro, a gente pode associar também a matéria-prima, né, equipamentos, mas, cara, as pessoas, e aí em destaque as pessoas tá maior, porque as pessoas são mais importantes nisso. As pessoas que sabem o que estão fazendo, que sabem o que querem, onde querem chegar, elas são importantes para cada projeto também, tá? Então, essa imagem, ela ilustra um pouco do que é o workload, do que é o produto que as cloud providers convencionais de mercado entregam hoje. Acho que vocês já viram esse meme em algum lugar, algum dia da vida, né? Mas tem ali na janela do ônibus o lado bonito da coisa, o lado onde vocês enxergam tudo claro, as montanhas, e tem um lado aqui, o cara mais triste, o cara mais, eu imagino assim, né? Eu comparo assim, o que a cloud provider entrega para quem consome, para quem é cliente, a gente tem CLIs, a gente tem APIs, a gente tem módulos de Terraform, providers, enfim. Então as coisas acabam ficando mais fáceis, né? Tem botões prontos ali que simplificam a nossa vida. Mas quando você está por trás do workload, dentro da cloud, você tem esses problemas para resolver no dia a dia, né? E ninguém enxerga isso, tá? Mas, cara, quando o cluster de vocês roda bonitinho lá, vocês acham que só aperta o botão... Você acha que ele está 100% operando bonitinho? Ele não está. Tem problemas ali o dia inteiro, tem equipes, tem pessoas trabalhando por trás, war rooms acontecendo, enfim. Isso é o desafio de trabalhar numa cloud provider. Enfim, chegamos no Cluster API. Um subprojeto, né, do Kubernetes com o propósito de simplificar, através de APIs declarativas, tornar mais fácil a vida de quem atua com provisionamentos em Kubernetes, enfim. Isso aqui é a arquitetura do Cluster API. Tá? Nós temos aqui alguns componentes do Cluster API, vou falar algum deles, alguns com um pouco mais de ênfase, tá? Porque a gente não tem tempo para fazer, eu gostaria de fazer um workshop de 3 horas aqui com vocês, mas a gente não tem esse tempo. Tá? Então aqui, não sei se a resolução está legal para todo mundo, nós temos essa coluna com esses 4 componentes de controller. Esses caras são o core do Cluster API. Tá? O Cluster API, o que é? Como que ele vai funcionar? Você precisa ter um cluster de gerenciamento, um cluster management, né? Então esse cluster, obviamente, em um ambiente de produção, ele tem que estar bem configurado, ele tem que estar adotando boas práticas, né? Então a gente tem ali o Cluster Management, onde a gente vai rodar o provider, o core do Cluster API. Através desse provider, que são ali o próprio Cluster API, né, o Bootstrap Provider, Infrastructure Provider e Control Plane Provider, eles vão gerar uma CRDs, uma série de APIs, tá, que vão permitir ali visivelmente a gente enxergar o que está fazendo. Tá? Porque esses caras, depois de configurados, cara, nunca mais tu vai mexer. Se tu fizer direitinho lá, nunca mais tu mexe nesses caras. Mas a CRD, sim, os objetos, né, da CRD, sim. Então a gente tem ali o objeto cluster lá em cima, que é o objeto maior. Esse cara, ele é o objeto responsável por todo o cluster, né? Ele tem ali objetos, ele tem ali manifestos que compõem.
né, toda a cadeia, como Machine Deployment, Machine Set e o Machine Health Check. Muito importante para manter ali a estabilidade do cluster, para garantir que esse cluster vai se manter de pé a todo momento. E os clusters de workload, que são os clusters filho, são os clusters criados pelo Cluster API, e aí são esses caras que a gente vai jogar para produção. É esse cara que vai comportar uma aplicação de grande porte, não é o Cluster API. O Cluster API vai provisionar, ele vai manter o estado, ele vai garantir toda a automação em larga escala. Isso é ótimo, porque tu está centralizando, comparando, por exemplo, a um provider de Terraform, cara. Imagina o seguinte, vamos provisionar 80 clusters, tá? 80 clusters, são 80 planes, né, de Terraforms, que tu vai ter que gerenciar, repositórios, etc. E para tu enxergar tudo isso, tu vai ter que centralizar em alguma ferramenta. E aí existem ferramentas que fazem isso, mas tu vai ter que centralizar elas. O Cluster API, a vantagem dele não é a centralização somente, mas é garantir que nós, quando eles nasçam ou quando eles tenham algum tipo de defeito, eles sejam automaticamente removíveis e substituíveis, tá? Então, quem aqui já criou cluster com KubeADM, por exemplo, na unha? Quanto tempo vocês levaram para criar? Tipo, 3 minutos? Dias, né? Pois é. Cara, acho que na minha assim, logicamente num cenário sem erro, sem necessidade de troubleshooting, mas assim, vamos supor, o sistema está um pouco mais lento, o cara não quer trabalhar segunda-feira de manhã ou sexta à tarde, sei lá, 20 minutos tu provisiona um cluster, dependendo do tamanho, tá? Mas um cluster pequeno, convencional, 3 control planes ali, 3 nós de worker, por exemplo, cara, 3, 4, 5 minutos tá no ar, tá? Isso já configurado, isso já preparado, obviamente com um Helm chart por trás, né, bem configurado. Então, com o CD também fazendo ali a entrega, né? E tu tem um cluster provisionado rapidamente, tá? Uma forma de simplificar para que nós, seres humanos normais, e aí eu me incluo nisso, cara, porque assim, esse desenho aqui foi a forma que eu entendi o Cluster API, tá? Mas o que é isso? Como funciona? Cara, desse lado aqui a gente tem uma app comum, uma app Deployment Replica Set Pod, todo mundo deve conhecer, né? A maioria sim. E aqui eu tenho o cluster, um cluster provisionado pelo Cluster API. O que é um cluster para o Cluster API comparado a uma app? Cara, assim como a gente tem Machine Deployment e Deployment, eles se equivalem, a gente tem Machine para Pod, ou seja, a Machine ela é um objeto descartável dentro de um nó, dentro de um nó provisionado no Kubernetes. Ela tende a nascer, ela tende a morrer, ela tende a escalar, ela tende a desescalar, enfim, ela não tem, então assim, não coloquem sabe quando a gente configura lá e coloca o nosso nome, tem aquele apego? Cara, não se apeguem a nada que é provisionado pelo Cluster API, porque ele vai garantir aquilo no ar. Aquilo pode nascer, aquilo pode morrer, mas vai estar lá. Ele vai garantir que está lá, não importa como. Então, assim, Machine Set, obviamente, né? Comparado ao Replica Set, é o cara que vai garantir o número de réplicas, mas esse é a forma mais simples que eu encontrei de mostrar para vocês essa comparação, tá? De como enxergar. Eu tenho aqui, daqui em diante, não sei se mais um slide, diversos prints que eu coloquei, de provisionamento que eu fiz, né? Como eu falei, não dá para mostrar aqui, mas os prints eu vou conseguir mostrar. Isso funcionando na prática num provider da AWS. Então, eu tenho aqui alguns provedores, cara, é muita coisa, acho que o slide até tá cortando ali, tem bem muito mais, mas eu tenho aqui alguns providers do Cluster API, tá? Então, eu tenho ali de control plane, por exemplo, KubeADM, MicroK8s, Oracle, enfim, de Bootstrap, né? A gente tem aqui, inclusive, o EKS, que acho que muitos devem conhecer o EKS, né? Eles estão disponibilizando para a gente provisionar isso num servidor on-premise, né? Você pode ter um on-premise ou, enfim, provisionado em qualquer lugar, porque on-premise a gente tem aquela comparação também. É um servidor que fica no fundo da empresa,
que alguém, aí a senhorinha lá que limpa, ela passa a vassoura, acabou o cluster, né? Então, assim, isso não mudou, né? Esse conceito de on-premise, ele também evoluiu. A gente tem on-premise hoje rodando em muitas das cloud providers, né? Inclusive multi-cloud, né? Por que não? Então, o conceito de on-premise é você gerencia, tá? On-premise deixou de ser o servidorzinho lá que fica no fundo da empresa, então na nuvem a gente tem on-premise. A partir do momento que você configura e gerencia, ele é teu, cara, se vira. Tu não paga lá, então é teu, né? Enquanto tá pagando é teu, tá? Então, temos aqui, ó, tem micro-CoreOS, KubeADM, né? Inclusive o RKE2 entra aqui nessa lista, ele não está aqui. De infraestrutura também temos diversos ali, os principais, AWS, Azure, são as clouds, né? GCP, e aí tu tem uma série de outros conhecidos, por exemplo, vCluster, OpenStack, o MAS também, KubeVirt. Então tu pode usar o Cluster API e criar Cluster Kubernetes em qualquer tipo de infraestrutura, tá? Eu coloquei um monte para vocês, talvez, até, tem VMware aqui, não está mostrando, mas está aqui embaixo. Então, assim, é para que vocês se identifiquem com isso, tá? Que é possível, então, utilizar na infraestrutura de vocês. Não se limitem, tá? Vantagens são muitas, né? Eu coloquei aqui uma nuvem de palavras. Tá aparecendo uma nuvem, gente? Tá mais ou menos? Mas tem ali as vantagens como gestão, como multi-cloud, fazer esse gerenciamento. Pô, imagina. Como é que tu... Só um Prometheusão lá, bonitão, configurado, que vai permitir tu olhar em múltiplas clouds, todos os nós rodando e íntegros, né? Mas com Cluster API tu consegue ter isso mais fácil. Até porque, enfim, tem API que permite integrar com Prometheus, né? Então você pode enxergar isso de uma forma macro. Então, assim, vários clusters. Mas tem um detalhe também, tá? Eu não coloquei aqui, mas... Tu pode importar um cluster já criado também, isso é legal. E tu pode mover de um cluster API para outro, um cluster que está com defeito, que tu precisa mover por causa de uma manutenção, tu quer atualizar, tu quer também... Porque não pensem assim, morreu o cluster API, e aí? E aqueles 300 clusters provisionados? Eles podem ser restaurados em uma outra interface, tá? Provisionamento, cara, nem fala, para mim é o mais... É o principal aí, né? Recursos ali também, acho que gerenciar recurso, como flavors, como type, né, dependendo do provider, como funciona, como a nomenclatura muda. Upgrade também de cluster, pô, como é que eu faço um node, sei lá, tenho um cluster com 100 nós, como que eu atualizo esse cara? Pô, vou lá um por um, cluster API, ele vai fazer um por um, mas ele vai fazer automático, ele vai fazer sincronizado, orquestrado, tá? Então, muda a flagzinha no declarativo, né? Porque Cluster API já mostra, mas ele é declarativo. Então, tu muda lá, dá o apply, cara, o cluster começa a atualizar, lindo. Tu vai tomar café, vai almoçar, vai fazer qualquer coisa, tá? Então, a autocorreção também é um benefício maravilhoso, porque o nó quebrou. Caramba, vou drenar. Ele drena, ele faz isso sozinho, ele drena, ele sobe um novo nó. Ele aloca as aplicações, os pods necessários ali e continua a vida, segue a vida. Se tu não prestar atenção nisso, tu nem vê que matou o nó. A aplicação se mantém no ar, tá? Por ser declarativo, né? Então a gente tem vantagens como Helm, GitOps, enfim. E a deleção também, que é uma coisa rápida, é uma coisa legal, porque é rapidinho, tu mata o nó também. Aí entra uma questão de segurança também, né? Aí quem cria o nó também tem que se preocupar como deletar o nó. Cabe validações, quem trabalha com automação, né? Isso é muito importante também, fazer esse ajuste, tá? Aqui começam os prints, né? Do provisionamento, das configurações e de um provisionamento de um cluster. Ali em cima, cara, no primeiro bloco, são só algumas variáveis, né? Uns export ali, variáveis globais que eu coloquei para que elas criem um nó. Então eu estou colocando uma região, né? Eu estou colocando ali um SSH aqui, né? O type da machine e detalhes. Type para control plane é um, type para worker node é outro. Então tá ali. E aqui eu estou fazendo simplesmente um cluster CTL, que é a CLI que vai gerenciar o cluster API. Ela está dando um generate, cluster e o nome lá, K8S Brasil. Foi o máximo que a minha criatividade conseguiu alcançar quando eu estava fazendo
ali tarde da noite o meu slide. Então, eu passo aqui algumas variáveis, como o Kubernetes Version, né? Como a quantidade ali de nós que vai ter a minha control plane, quanto que vai ter a minha worker. Eu fui bem devagar nessa hora, porque estava na provider, estava contando lá o dinheirinho, né? O meu último workshop, por exemplo, me custou R$550. Então, tem que tomar cuidado com as brincadeiras ali, porque elas também saem caro. E está aqui meu objeto. Então, aqui eu só mostro, né, que ele realmente é um arquivo, tá? Então, passando aqui, eu começo a enxergar esse arquivo. Ou seja, peraí, esse cara está falando para mim que o cluster, ele agora é um objeto YAML? É isso aí, ele é um objeto YAML, tá? Quem aqui já trabalhou com... Quem conhece o Cluster API? Boa. Quem não conhece o Cluster API, mas já provisionou cluster com objeto YAML? Tá. E com Terraform, acho que quase todo mundo aí praticamente, né? Beleza. Então aqui, ó, algumas configurações, como CiderBlock, kind ali, né, o nome, enfim. Aqui a gente tem uma referência de infraestrutura também, que é um próximo objeto, que ele gera esse único arquivo, mas ele é um arquivo grandão. Não cabe aqui, eu fui colocando alguns pedaços importantes para falar. Então ali, número de réplicas, né? Tem aqui o kind também do kubeadm config template, que tem um template para cada tipo de provider. A gente viu que são 3, que é o control plane, o bootstrap e o próprio provider, né? Então ele cria 3. Tá aqui a versão também, né? Ó. Então são as informações ali que a gente pode ajustar depois. O que mais aqui? Ó? SSH também está aqui passando. A gente passou isso lá no comando, né? A gente passou no imperativo. Então agora está aqui no declarativo. Aqui eu tenho o cluster já, então, provisionando. Vejam, eu dei um apply lá em cima, então ele já create, né? Está aqui o provisionamento rodando, 7 segundos. A gente tem aqui já, por exemplo, um nó com 102 segundos com status de provisionado, tá? 2 estão ainda pendentes, né? Mas enfim, aí ele vai até o final. Eu tenho aqui, isso aqui são eventos, né? Tu dá lá um get events, coloca o namespace do cluster e ele vai dar tudo que ele está fazendo. Então, ó, não dá para enxergar direito, né? Tá. Mas ele tem ali, por exemplo, ó, as machines sendo criadas, isso é no provider. Ele tem a subnet sendo configurada, aqui ele tem o net gateway e aqui ele tem security group. Então, até o grupo de segurança das portas, dos principais serviços, como a API, elas são seguras, tá? Isso não fica exposto. Então, tem essa preocupação, já por padrão isso vem configurado. E falando em segurança, né, pegando o gancho do slide anterior, tá aqui, ó, isso aqui é um kubeconfig, a gente tem então uma DNS, um endpoint que a própria provedora ali ele entregou, né, nesse caso eu usei a Amazon, e esse endpoint ele é um load balancer já configurado pelo Cluster API, e ele está distribuindo entre os nós ali a carga, a carga no caso da porta 6443, né, que está batendo na API, então eu não tenho nada exposto, está aqui. E esse cara também é protegido, ele também está no grupo de segurança. Então eu tenho um cluster provisionado, então eu tenho 2 pontos de vista aqui. Eu tenho o Cluster Management, que é uma interface que é do Cluster API, do kubectl, né, e eu tenho aqui uma outra que é a convencional. Essa aqui acho que todo mundo sabe porque é um get nodes lá convencional. Cara, todo mundo quando loga no cluster, a primeira coisa que faz é get nodes. É impressão minha ou só eu faço isso? Ah, tá. Então, legal. A gente tem aqui, ó, um cluster provisionado, tá aqui 12 minutos, ali tá um pouco mais, eu devo ter tirado esses prints em momentos diferentes, mas, pô, tá ali, ó, rapidinho o cluster foi provisionado e tá rodando. Aqui são prints da Amazon, né, ou seja, onde eu usei, eu poderia ter usado qualquer provider, tá, gente? Não tô fazendo propaganda de nada aqui não, pelo amor de Deus. Até porque eu trabalho numa provider também. Então, tá tudo aqui, não dá para ler, mas vocês imaginam que são o quê? Instâncias, volumes, os IPs do load balancer, e não tá aqui, mas as regras de firewall, tudo foi configurado automaticamente, tá? E, cara, legal, tudo isso funciona com Cluster API, mas aí tem um adendo, tá? Para que isso fique ainda mais mágico, é legal que a gente tenha um Cluster Autoscaler configurado, tá? O Cluster Autoscaler, cara, acho que todo mundo também deve conhecer, mas é um projeto que ele permite customizar o cluster, né, de acordo com a demanda, ou seja, scale up, scale down, ele vai
tornar o nosso cluster elástico para ele atender a demanda conforme a necessidade. Essa aqui é uma ilustração básica, mas enfim, eu vou falar porque para chegar onde eu quero, eu preciso explicar a base, né? Então vamos lá. Eu tenho um pod aqui, eu tenho um tipo de VPA, que são os tipos de scaling. São 3 nativos, podemos dizer assim. Eu tenho aqui o scale vertical, que ele simplesmente aumenta o tamanho do pod, né? Eu tenho o HPA, que ele vai fazer uma escala horizontal, ele vai então aumentar o número de pod. Eu estou falando aqui de pod, estou falando de aplicação convencional, tá? Não estou falando de nó, não estou falando de cluster API ainda nada. Então, eu aumento o número do meu pod. Quando chegar no tamanho aqui, ele vai escalar para o lado. Legal, vocês devem conhecer. O Cluster Autoscaler, como que ele trabalha? Ele identifica que esse pod aqui, por necessidade, não cabe mais dentro de um nó. Estou no meio aqui, gente, mas ó, deixa eu vir para cá. Então tá aqui. Ele não cabe mais dentro de um nó. Então ele vai fazer o quê? Status pending. Ele vai criar um novo nó. E esse nó vai receber os pods da aplicação. Então, daí em diante, você configura essa quantidade de nós, porque você também, claro, cartão Black e cartão Infinity, o dinheiro vai embora, né? Se deixar lá configurado. Então, tu coloca um limite, né? E você vai ter um parâmetro ali de mais ou menos o quanto precisa. Isso numa Black Friday, cara, ajuda demais. O Scale Up, todo mundo sabe também, tá aqui. Adiciona um novo nó, simplesmente, né? Nó, machine, ou seja, uma instância. O Scale Down, ele vai remover essa instância quando ele não estiver sendo consumido. Então, ele tem inteligência para entender que ele pode pegar, inclusive, um pod de um nó que está rodando e falar, cara, tu cabe nesse outro nó aqui e eu vou matar esse nó, eu vou descartar porque ele está consumindo o recurso. Então, ele tem essa inteligência e vai entregar para a gente o cluster sempre no tamanho da necessidade que a gente quer, em tempo real. Temos aqui essa última ilustração, ela é a junção, né, ali o Cluster Management, que eu falei no início, junto com o Cluster API e o Cluster Autoscaler. Então, essa ilustração, o Cluster Autoscaler, ele escuta, né, a necessidade que o cluster tem de criar um novo nó. Então, ele vai lá entender se o pod realmente está pending. Então, essa informação ela vai para o Cluster Autoscaler, que por sua vez envia para o CAP vai fazer o provisionamento desse nó, né? Então ele vem para o Cluster Workload, provisiona um novo nó, novos pods nascendo. É uma ilustração simples, só para que vocês entendam, mas essa combinação ela é perfeita, porque a gente não adianta colocar um só, a gente tem que ter os dois para que a gente tenha o cluster escalando e funcional. Perfeito, gente? Cara, é isso, eu gostaria de mostrar muito mais, tá? É um resumo, tá? Mas assim, eu gostaria que, para quem não conhece ainda, dá uma olhadinha lá, o slide vai ficar disponível. Tem o livro do Cluster API, tem a documentação, tem também o repositório, né? Eu sou um contribuidor lá, recentemente eu entrei, a convite do Amin, eu estou trabalhando na tradução do livro, como eu falei para vocês, e a ideia é aprofundar. Então, daqui a pouquinho a gente vai estar mexendo em alguma, essa função aqui, bora melhorar? Então, a ideia é essa. Tá? E espero que tenha sido útil para vocês, porque isso em larga escala, eu sou prova viva disso, assim, isso dá um resultado muito bom, tá? E explorem aí, tem Helm, tem uma infinidade de coisas que vem depois para Cluster API. É isso, thank you so much everybody, obrigado.